Meu objetivo, eu acho que é elucidar um pouco da assistência estudantil e trazer também para a gente a explicação da proposta do plano de assistência estudantil que a Câmara Setorial Temática da Juventude vem discutindo, mas também que a gente está passível de edição e ainda para contribuição, inclusive aqui dos membros da audiência. Antes eu queria saudar toda a mesa também, principalmente a professora Wagner e a professora Lisiane, que estão na ponta sentindo que realmente é a política de assistência estudantil. E eu dividi minha fala mais ou menos em 3 eixos aqui. Primeiro, eu acho que é importante a gente dizer o que é assistência estudantil. E dividir que a assistência estudantil não é assistencialismo. Esse é o grande problema da sociedade. A sociedade acha que a assistência estudantil é assistencialismo, é você dar um prato de comida para o estudante, é você dar uma bolsa de R$400 para o estudante e achar que com isso a vida dele está resolvida, que com isso as notas dele vão ser boas e etc. E isso não é. A assistência estudantil ela é permanente, não só dentro das universidades, mas também dentro da rede básica. Porque, na minha opinião, aonde a assistência estudantil ela é mais explícita é dentro da rede básica. Porque o transporte escolar é assistência estudantil, o lanche é assistência estudantil, a distribuição de uniformes, de material é assistência estudantil. É isso que o estudante da rede básica tem. Esse estudante da rede básica que hoje passa por esse processo, ele não reconhece, por exemplo, que é assistência estudantil no local dele. Ele vai reconhecer quando ele chegar na universidade e sentir o drama que realmente é a universidade, que é você ter que comprar tudo, que é que você ter que se nutrir ainda. E aí, quando a gente fala em universidades públicas, seja estadual ou federal, a gente tem a grande problemática que a maioria das universidades são integrais. Qual que é o momento que esse estudante vai fazer o seu estágio? Qual que é o momento que esse estudante vai trabalhar para conseguir colocar comida no seu prato? Então, a assistência estudantil ela vem para isso, ela vem para garantir a permanência do estudante. A gente sempre no movimento estudantil, eu sou do Conselho Estadual de Educação, represento os estudantes do ensino superior lá. A gente coloca que o estudante ele não precisa só ingressar, seja no ensino médio, fundamental, na rede básica ou na rede superior. Ele precisa ingressar, permanecer e formar. São 3 pilares. E a assistência estudantil ela vem para garantir principalmente o pilar do meio, que é a permanência, que é o pior de todos. Porque realmente não é algo que a gente consegue resolver em um semestre. A permanência são 6, são 8, são 9, são 10 semestres que você tem que garantir que o estudante está ali, que ele vai continuar na universidade. E isso, se a gente não consegue ter uma assistência estudantil que ela é calcada, que ela é forte, a gente tem a evasão escolar, que ela é muito grande. Ou o desinteresse pelo acesso à educação, que é pior ainda. Porque hoje, tanto na UFMT quanto na Unemat, a gente tem amplas vagas à disposição e, infelizmente, a gente não consegue suprir todas as vagas todos os semestres. Sempre sobra algumas para as outras chamadas e, realmente, nós temos que fomentar isso. Então, a assistência estudantil é isso. E aí, a assistência estudantil no ensino, na rede básica, é essa distribuição de material, de uniforme, de lanche, de transporte escolar. O atendimento psicológico, assistente social, também é assistência estudantil na rede básica de educação, porque isso perpassa pela continuidade e a permanência do estudante, que muitas vezes na rede básica é bem maior que no ensino médio, né, que passa por outras situações, porque ali no ensino superior você já tem o direito a poder trabalhar, já na rede básica não, você depende totalmente dos seus pais, dos seus responsáveis também. Já no ensino superior, a gente tem outras problemáticas, né? Para falar da Unemat, a gente tem a grande problemática, que é a falta do restaurante universitário, que até a professora Antônia trouxe para a gente alguns estudos que dizem sobre a dificuldade de implantação do restaurante universitário nos locais. Como a gente, enquanto Estado, mas também enquanto Assembleia Legislativa, enquanto Câmara Setorial Temática da Juventude, consegue diagnosticar isso e propor alternativas que a gente consiga contemplar esses estudantes, porque realmente não é fácil você garantir a permanência de um estudante. O estudante às vezes não tem onde morar, então por isso que as universidades elas têm auxílio moradia. O estudante não consegue permanecer, porque o estudante precisa comprar outras coisas para se viver. Por isso que as universidades têm auxílio permanência. Para se alimentar é auxílio alimentação. Grande dificuldade que a gente passa com o momento de pandemia que a gente passou agora. Como a gente consegue trazer com os laboratórios das universidades fechados, com os laboratórios de escolas fechadas, o acesso do estudante à internet, à conectividade? Como que esse estudante vai conseguir ter acesso à educação que antes era ele sair de casa, que pra gente aqui em Cuiabá é fácil, mas lá pro interior, numa escola, por exemplo, em Carlinda, onde o estudante tem que sair de casa 4h30 da manhã para estar na escola 7 horas,
ou que a escola até tem que mudar o horário da aula porque tem muito problema com o transporte escolar. A dificuldade que esse estudante passa. A gente não está nem conversando ainda sobre a dificuldade dos estudantes de terras indígenas, de povos indígenas, aonde às vezes tem que enfrentar barco para ir para a escola. Isso é um anseio pela educação, né? Essa educação, e que a gente coloca sempre que a educação, ela é 4 pontos, né? A educação, ela tem que ser, no nosso ponto de vista, gratuita, de qualidade, socio-referenciada e que possibilite a permanência do estudante. São 4 pilares que nós temos na assistência estudantil, que eles são como nenhum outro, né? E aqui no estado onde a gente, para falar do ensino superior agora, né? Onde nós temos 4 universidades que são públicas, a UFMT, a UFR, o IFMT e a UNEMAT. Como a gente consegue garantir essa política de assistência estudantil para esses? Até porque o plano estadual de assistência estudantil que a gente estabelece, a gente coloca diretrizes nele, né? Essas diretrizes, elas são seguidas de forma direta pela UNEMAT, né, que é a universidade que é ligada, mas também as universidades e institutos federais seguem parâmetros do Estado. Eles vão seguir o parâmetro dos planos de assistência estudantil do Estado para poder elaborar a sua política, né? E a assistência estudantil também, ela perpassa, e aí é onde eu acho que é um espaço muito rico para a gente, na defesa das cotas das universidades e nos institutos. A assistência estudantil também perpassa por isso, até porque, na minha opinião, a assistência estudantil só tomou força depois da aprovação de lei de cotas, porque antes das cotas, a assistência estudantil ela não tinha força como tem hoje. A gente não tinha um Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, e nem a possibilidade de ter, professor Antônio, professor Agma, o PNAEST, que é o Programa Nacional, o Programa Estadual de Assistência Estudantil, que a gente, inclusive, está colocando para o retorno. As cotas é a grande conquista que a gente conseguiu. E só através das cotas a gente conseguiu ter preto, pardo, ter indígena, ter estudante com deficiência, ter estudante pobre e estudante de ensino médio ou ensino médio de escola pública dentro da universidade. A gente conseguiu pintar a Universidade de Povo através das cotas, né? Então, eu só queria pedir para projetar, eu não vou fazer a leitura total, mas eu vou colocar alguns pontos que está na proposta, contextualizar também que a professora Antônia, ela passou para a gente que essa proposta ela foi discutida, né, professora Antônia, em outros fóruns que teve da assistência estudantil na UNEMAT em si, e foi elaborado uma proposta de plano. Esse plano ele chegou na Casa Civil, mas aí foi colocado também que tem que ter alguns pontos da rede básica de educação. Então a UNEMAT adequou um pouco e encaminhou novamente para a Casa Civil, só que o plano parou. Então, nosso objetivo é tentar ao máximo adequar o plano nos instrumentos legislativos que nós temos aqui, já que a Câmara Setorial da Juventude é da Assembleia, para que esse plano seja parte do nosso relatório final, né? Então, numa contextualização básica, esse plano estadual de assistência estudantil, ele apresenta algumas diretrizes que vão nortear a definição de um projeto de lei que busca atender as demandas dos estudantes do ensino superior, mas também do ensino médio da rede estadual de educação aqui de Mato Grosso, né? Isso se dá através de políticas específicas e compatíveis com a necessidade e a vulnerabilidade socioeconômica. Porque é outra coisa que a gente sempre bate. O estudante, ele não é um estudante pobre. O estudante é um estudante vulnerável socioeconomicamente falando, né? Porque a gente tem que fazer essa grande diferença dos nossos estudantes. E aí também segue os parâmetros do Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES, que infelizmente também eu acho que esse é um espaço que é institucional, que a gente também serve para colocar as coisas. O PNAES ele vem sendo atacado pelo governo federal constantemente, os recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil vêm sido diminuídos constantemente, ano a ano, no orçamento, e no movimento estudantil sempre batemos. O PNAES é um recurso que é para os estudantes que são vulneráveis. O PNAES ele não se utiliza com nenhum outro setor da universidade. Inclusive, a gente sempre bateu até que o PNAES tem rubrica específica somente para assistência estudantil. Então, o PNAES, né, a gente está parametrizado com o PNAES, que ele atende instituições federais, seja o IF ou as UFs, e aí a proposta ela vai também enfatizar alguns eixos prioritários, como a inclusão social, melhoria de desempenho acadêmico e a qualidade de vida, né? Ela se inspira também no Plano Estadual de Assistência Estudantil da Bahia, que é um estado que também é pioneiro na assistência estudantil lá no estado, devido também à dificuldade que o Nordeste passa, também de acesso dos estudantes ao ensino superior, também da rede estadual, que por meio do programa Mais Futuro atende estudantes de 4 universidades públicas de lá. Então, o PIAEST, que é o Plano Estadual de Assistência Estudantil, nós estamos aqui dando nome já para ele nessa proposta de documento, que é o PIAEST,
Ele vai ter como objetivo a elaboração das políticas e execução de ações voltadas a garantir a permanência do discente na instituição de ensino superior e médio, com apoio à moradia, à alimentação, à saúde, ao transporte e à estrutura física. O melhor desempenho acadêmico também será oportunizado através do oferecimento de bolsas. Consegue descer um pouco para mim? Tá. De bolsas, estágios remunerados, ensino de línguas estrangeiras, inclusão digital e fomenta a participação política acadêmica. E aí eu queria fazer uma aspas aqui também, porque a assistência estudantil, ela também engloba, por exemplo, o ensino de outras línguas. Na UFMT, a própria PRAE, ela tem edital específico para estudantes que são vulneráveis consigam fazer os cursos de linguagens sem ter que fazer o pagamento. Porque isso também é acesso à assistência estudantil. O estudante, ele entrou na universidade, ele tem que aproveitar tudo que a universidade tem a oferecer. Nós temos que consumir tudo da universidade nos nossos 4, 5 anos de universidade. Porque senão a gente vai passar por um espaço que é muito rico e muito caro para a gente, não vai utilizar os espaços e depois a gente vai descobrir, quando se formou, que aquilo lá existe. Então é nesse sentido também que vem outros tipos de bolsas, né? E o PIAEST, ele busca englobar demandas voltadas à orientação acadêmica, orientação profissional, mercado de trabalho, prevenção e fatores de risco, meio ambiente, política, ética, cidadania, saúde, sexualidade, dependência química, acompanhamento psicológico. Estes temas de discussão devem fazer parte do cotidiano da nossa vida acadêmica, principalmente daqueles que são socioeconomicamente vulneráveis. E aí tem um parágrafo que ele é específico, que aí eu quero fazer um parênteses muito grande, que a gente fala sobre os diretórios centrais dos estudantes, os centros acadêmicos, grêmios estudantis. Nós vamos, inclusive, enquanto Câmara, fazendo, colocar as associações de pós-graduandos também, que é outra entidade estudantil. Sem entidade estudantil na universidade, você não consegue chegar no estudante. A universidade que não tem centro acadêmico, que não tem DCE, ela não consegue chegar no estudante. Ela não consegue um estudante que vai construir junto com você. É para isso que existe o DCE, é para isso que existe o centro acadêmico, é para isso que existe um grêmio estudantil. Para que ele realmente consiga questionar. E outra coisa que eu coloco, estudante, ele sempre vai questionar em todos os espaços. Inclusive, esse é o papel do estudante. O papel do estudante é questionar o gestor dos espaços. Que a gente está ali para contribuir, a gente vai estar ali para ajudar, para contribuir, e também ter responsabilidade em cima do que é definido também. Que esse é o ponto principal. Então, nós temos que enfrentar cada vez mais os DCEs, os centros acadêmicos e os grêmios, como também a SEDUC trouxe com a política de grêmios, que inclusive saiu lá do Conselho Estadual de Educação, com a aprovação da Resolução 01 de 2021, que possibilitou a obrigatoriedade na fomentação de grêmios estudantis. Então, hoje, existe essa obrigação na fomentação. Tanto a Secretaria quanto os outros gestores, eles fomentam essa participação de grêmios estudantis na rede básica de educação. Nós temos o objeto também, que aí a gente repete um pouco do que é o PIAEST, para enfoque no ensino médio e ensino superior. A gente coloca também a finalidade dele de ampliar e também de formar, colocando sobre a conclusão de curso, que é muito importante para a gente, porque infelizmente nós temos no ensino superior graus muito grandes de estudantes que entram na universidade, mas desiste, ou se não desiste, deixa de ir na aula, que é pior ainda, ou tranca os seus cursos. E aí a gente sempre fala isso, o estudante que tranca o curso e desiste, ele não está tirando a vaga de outro estudante, ele está tirando a sua oportunidade de se formar, ele está tirando a sua oportunidade de realmente estar no mercado de trabalho ou não estar no mercado de trabalho, porque o cidadão ele tem que ter acesso à educação, querendo ou não estar no mercado de trabalho. Aí entende-se por estudante socioeconomicamente vulnerável aquele que está inserido em um grupo familiar cuja renda per capita está em até 1,5 salários mínimos mês ou abaixo, conforme Política Nacional de Assistência Estudantil. Isso a gente traz do Programa Nacional de Assistência Estudantil, é um parâmetro colocado também. Então, quando a gente fala em assistência estudantil, é realmente comprovado, né? Eu já vi alguns discursos, inclusive, que colocam que a assistência estudantil, muitas pessoas que têm condições altas conseguem acessar, não é dessa forma que acontece. A universidade ela tem toda uma documentação que solicita para esses estudantes, comprovantes bancários, comprovantes do Banco Central para que ele acesse, né? Então, os objetos, eu vou falar em linha geral, é democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública estadual, e aí nós vamos também fazer um adendo para a educação da rede básica também, que é importante, minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais no acesso a programa de auxílios e bolsas de estudos, permanência no curso e conclusão na educação superior, reduzir as taxas de retenção e evasão,
contribuir para a promoção de inclusão social pela educação, fomentar a participação político-acadêmica, aumentar as taxas de sucesso acadêmico e inclusão no mercado de trabalho. E aí traz também que o PIAEST, que é o programa, ele propõe viabilizar a igualdade de oportunidades, agindo preventivamente nas situações de retenção e evasão, decorrentes da deficiência de condição financeira por meio de concessão de auxílios, bolsas e formas de apoio. E aí, inclusive, a gente vai fazer um debate muito forte, até na Câmara Setorial Temática, da palavra igualdade, né? Eu sou uma das pessoas que eu não coloco igualdade, mas é equidade. Equidade de direitos. A gente nunca vai ter igualdade de direitos. Infelizmente, a gente nunca vai ter. No Brasil que a gente vive hoje, nós temos que ter equidade, garantir que todo mundo possa ter o acesso básico. Isso é equidade de direitos. Das demandas também, o PIAEST ele foi elaborado após reuniões da própria PRAE e da UNEMAT, e foi elencado alguns pontos, né, que são necessários, que é a bolsa permanência, por estudante permanecer na universidade, né, moradia estudantil, porque estudante sem casa, ele não vai permanecer na universidade, o estudante ele precisa ter onde morar, ainda mais para uma universidade como a UNEMAT, que é multicamp, multinúcleo também, quanto os núcleos avançados que a UNEMAT tem, ou polos de apoio que a UNEMAT tem para estudantes acessarem. Às vezes o único ensino superior que vai ter é uma turma que a UNEMAT abre, que é uma turma especial lá naquele município, e nunca mais as pessoas viram ou antes também não vão ver. Então, como esse estudante consegue ser auxiliado? Não há possibilidade de construir uma casa do estudante universitário para um curso que tem turma única. Tem que ter auxílio para isso. A questão da alimentação também, né, que existe um estudo dentro da UNEMAT sobre a inviabilidade do estudante universitário, porém, a gente consegue ampliar isso com a quantidade de bolsas e também, quem sabe, instalar restaurante universitário em alguns lugares onde pode ser instalados. Isso perpassa também pelo fortalecimento da economia no Estado, que é muito importante, porque se não tem pessoas suficientes, empresas que querem abrir o restaurante universitário, isso se dá pela precariedade de economia naqueles municípios. É exclusivamente por isso, o que está totalmente fora de alcance da UNEMAT, né? O transporte também, e o transporte é algo muito latente para a gente, porque tem muitos estudantes que saem dos seus municípios, que dependem das prefeituras municipais disponibilizarem ônibus para esses estudantes irem para a universidade, e se o ônibus não passou por manutenção, o estudante não vai para a universidade, ou o estudante tem que pagar ônibus particular para ir também. Assistência psicológica, que apesar também da professora Agman ter colocado que existe psicólogo, eu acho que a Larissa, eu estava acompanhando pelo YouTube, a Larissa também colocou que o psicólogo deveria haver em cada campus. Então a gente realmente tem que fortalecer, mas isso aí perpassa pelo orçamento. Infelizmente, o orçamento da UNEMAT também vem sido sucateado. A gente precisa do fortalecimento da UNEMAT e do fortalecimento do orçamento, porque sem orçamento a gente não consegue cumprir. Qualquer política pública, se não tiver orçamento, ela não vai passar do papel, infelizmente. O fomento à cultura também, aí tem alguns grifos que foi colocados, que a gente vai discutir na Câmara também, que é algo importante. A promoção do esporte e lazer, através do fortalecimento de ligas acadêmicas, de atléticas de curso, que é outro campo que ajuda muito na organização dos estudantes, são as atléticas. Igualmente, os centros acadêmicos, as atléticas ajudam nessa questão de esporte, de lazer, e muitas vezes de integração social, porque a integração social é um pilar da assistência estudantil também. Material didático e pedagógico, a UFMT ela tinha um auxílio, que era auxílio material pedagógico para estudantes que tinham que comprar algum livro ou material que não tinha dentro da universidade. Isso tem que ser fortalecido também. A questão também de creche de filhos de discentes. E, gente, isso é algo muito latente. Infelizmente, a gente tem muitas mães que desistem da universidade porque, infelizmente, elas não conseguem levar os seus filhos para a universidade e conseguir aprender. Tem uma apreensão de conteúdo, que não é fácil. Na UFMT a gente sempre bate nessa tecla. A gente teria que ter alguma política pública que garantia uma creche dentro da universidade ou perto da universidade para atender essas mães, ou pelo menos com prioridade. Porque a mãe também tem direito a se formar. Uma mãe de qualquer que seja criança, ela tem direito a se formar. Né? Então, por isso que a gente sempre coloca essa questão também. E aí pode ser através de auxílio, mas que essa mãe, que é vulnerável, lembrando que tudo isso aí é para quem é vulnerável, para quem recebe até um salário mínimo e meio por mês, consiga colocar seu filho dentro de uma creche para ela poder estudar, para ela poder aprender o conteúdo. Né? E a gente sempre fala, não adianta a política de levar o filho para dentro de sala. Ele é muito boa, mas só que a mãe ela não vai conseguir fazer a apreensão total de conteúdo. E a gente sabe como que a universidade pública também é exigente quanto às questões acadêmicas.
Auxílio maternidade ou paternidade também para os estudantes que necessitam para esses primeiros dias. E aí algo, gente, que é muito caro, principalmente para a UNEMAT, que é o auxílio de estudantes indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais que tenham de origem comprovada. Porque, gente, a dificuldade que nós temos, nós que somos aqui da zona urbana, de acessar o ensino, imagina a dificuldade que tem os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. E a UNEMAT, ela é pioneira na questão da faculdade indígena, a FAIND, né? Então, assim, uma universidade que tem uma faculdade indígena como pioneira, ela também tem que ter, dentro da assistência estudantil, um departamento claro para isso, um auxílio claro para isso, que a gente consiga observar. E aí também esse programa, ele ainda vai fomentar o movimento estudantil através do DCE, CAs, grêmios, que para a gente é imprescindível também. A gente coloca também que deve ser organizado espaços físicos, né, dos DCEs, dos CAs, do Grêmio, no âmbito da instituição de ensino, sempre que possível, né? Aliás, porque é uma coisa que é muito importante. Não basta você criar o centro acadêmico, o diretório e o Grêmio, a entidade estudantil, você tem que dar condição dela funcionar. Porque sem condições a gente ter uma sede para um DCE, para um CA, para um Grêmio, infelizmente aquilo lá não vai passar do senso comum, não vai ser material, a gente não vai conseguir ter políticas públicas voltadas. E ali depois a gente também coloca que através dos recursos do PIAEST vai ser garantidas manifestações artísticas e culturais, educação esportiva, ações recreativas de lazer aos discentes no âmbito da instituição de ensino superior estadual e também no âmbito da instituição de ensino da rede básica. Seguindo para o final já, o PIAEST ele vai subsidiar também projetos de extensão devidamente submetidos, e aí quando a gente coloca projeto de extensão, é porque o que acontece? Todos os projetos de extensão e de pesquisa que forem para estudantes vulneráveis socioeconomicamente, estudantes que comprovem que recebem até um salário mínimo e meio, eles são abrangidos pela assistência estudantil. Eles devem ser abrangidos também no ensino superior colocando. Como a gente consegue fazer isso na rede básica de educação? A rede básica de educação, principalmente aí com a grande dificuldade que nós temos, com os recursos do Fundeb também, que é uma dificuldade muito grande nas liberações de recursos, nas aprovações de relatórios, como que isso vai ser feito pela Secretaria de Estado de Educação, mas também para os outros órgãos que cuidam, né? Quais são as políticas públicas, né? A gente tem agora a fomentação de grêmios, a disponibilização de lanches, as outras questões que envolvem a assistência estudantil dentro da rede básica de educação, só que a gente pode muito mais ampliar isso, né? Por exemplo, estudantes da escola Arena que têm acesso e podem fazer viagens para representar a escola em outros lugares, como a gente consegue ampliar isso também? É um ponto que eu deixo para a Secretaria, inclusive, pensar nisso, que eu acho que é muito bacana também nesse ponto, né? E algumas áreas que a gente já citou anteriormente, que foi colocada, dentre as demandas emergenciais elencadas, entende-se como prioridade do estudante vulnerável à concessão de bolsa de permanência de auxílio moradia, alimentação emergencial, transporte e PCD. O que é emergencial? É algo que nós sempre temos. E aí, gente, é uma coisa muito latente, eu não achava que isso era grande. Mas nós temos estudantes que saem da sua residência e vão para a universidade no primeiro dia de aula, sem casa, sem ter onde morar. Ele chega com a sua mala na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da universidade. E o que a gente vai fazer com esse estudante que ele tem que acessar? Toda vez lá na praia da UFMT, no primeiro dia de aula, gente, a praia da UFMT ela vira uma rodoviária, cheio de mala. Esse estudante, ele precisa de algo que ampare ele. E aí, por exemplo, na UFMT tem um PAI, que é o Programa de Acolhimento Imediato, né, que o estudante rapidamente já é inserido na assistência estudantil e com 2, 3 dias o dinheiro já vai cair na sua conta, a praia coloca ele dentro de uma cela ou dentro de uma casa, porque, gente, é isso, a universidade é isso. A universidade é feita para isso, para abranger todos os estudantes. E a gente tem muito. A gente fica pensando, quem é a pessoa que vai fazer sua mala, sair da sua casa e ir para a universidade? Gente, existem muitas pessoas que têm sede por educação nesse nível. Os recursos financeiros para manutenção do plano, e aí a gente também vai, inclusive em análise, verificar se devem ser esses recursos. Eu acho que muito mais isso, através do gabinete dos deputados que estão puxando a Câmara Setorial Temática para verificar se está correto essas fontes de recurso, né? As emendas parlamentares estaduais e federais, projetos de responsabilidade social, recursos da Assembleia Legislativa,
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, recursos oriundos de combate à corrupção e recursos da fonte 100 destinado pelo governo. Esse ponto ainda é um ponto que eu acho que, por envolver recurso financeiro, a gente vai ter que se debruçar um pouco mais, né, e fechar para que a gente não tenha nenhum impedimento depois, né? O artigo 11, ele cita algumas bolsas, inclusive, eu já queria desde já registrar que, assim, na minha opinião, eu também expus isso na reunião que a gente debateu na Câmara Setorial Temática da Juventude. A questão de valores, a gente tem que deixar a definir pelas pró-reitorias de assistência estudantil. Porque se a gente fechar e amarrar o valor, pode ser que daqui a pouco tenha alguma recomposição e a gente não aumente esse valor. E a gente amarre totalmente o estudante. Porque o salário mínimo, ele só vai subindo. O custo de vida só vai subindo. E isso necessita muito mais de um diálogo dos DCEs, dos CEAs com a UNEMAT, do que a gente estipular isso num plano e amarrar isso. E sem tirar também que a gente não pode definir um valor num plano e obrigar já a UNEMAT a pagar esse valor, né? Dos requisitos da concessão e outra, a gente foi colocado também ali sobre a RGA. Infelizmente, o RGA não está sendo garantido nem aos próprios servidores que estão agora, quiçá a uma recomposição aos estudantes, né? Dos requisitos para concessão também, aí coloca alguns pontos da concessão, que é importante também, que é a comprovação de vulnerabilidade social, não receber qualquer outra bolsa que seja paga por programas oficiais de assistência estudantil e ser atendido, ser estudante recebe até um salário mínimo e meio, né? Ou que a sua família receba, né? Porque muitas vezes o estudante não recebe nada, né? O estudante ele é desempregado, então que sua família recebe. Também tem uma aba para o cancelamento ali também, que a gente colocou alguns pontos. Pode descer, por favor. Né, então, o estudante ele vai deixar de ser atendido pela assistência estudantil em todos os suas vertentes. O estudante que concluir seu curso, ou concluir ensino médio, que trancar sua matrícula, que ser concedido abono do curso, né, práticas de atos não condizentes com o ambiente universitário escolar, nos termos das resoluções que são das universidades, cada universidade tem as suas resoluções, né, e comprovação de não atendimento da cláusula do elencados no artigo 12, que é a questão financeira. Isso aí também é passível de mudança dentro da Câmara, que a gente está fazendo a discussão. E aí, disposição final, fica a cargo da UNEMAT a elaboração e execução dos processos de seleção de estudantes para acesso às modalidades disponibilizadas. E deve ser garantida a participação de estudantes representativas, deverá ser garantida a participação das entidades representativas estudantis na construção do Plano Estadual de Assistência Estudantil e sua execução no âmbito das instituições. Que é uma coisa que a UNEMAT faz, a UFMT também, que é, por exemplo, através da UFMT o Conselho de Ações Afirmativas, mas através da UNEMAT a Comissão de Auxílios e Bolsas, também que isso deve ser fomentado. A gente tem que ter estudantes na participação e na análise dessas documentações. E eu digo que em qualquer lugar, na universidade ou na rede básica de educação, nós temos que ter estudante participando dos espaços de decisão, porque eles que representam a maior categoria das universidades, das escolas, que é a categoria dos estudantes. Bom, deputado, eu acho que eu trouxe isso, esse resumo, essa apresentação, e mais uma vez dizer, a assistência estudantil, ela vem para garantir a permanência desse estudante e para garantir esse acesso à educação, uma educação gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada. Obrigado.